Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto está em Atos capítulo 2, versículo 4. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Não se esqueça que no final dessa reflexão bíblica estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E não deixe de conferir o link que vou deixar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Ali você vai ter acesso ao meu novo canal no WhatsApp, onde eu posto diariamente versículos bíblicos e sempre que tenho condições eu coloco ali devocionais em texto para abençoar o seu dia. E ali também eu posto os vídeos que eu coloco aqui no canal do YouTube. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo que posto por aqui. Então vamos para a nossa reflexão. Aqui no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4, está falando que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto está falando da descida do Espírito de Deus. E esse versículo especificamente está falando também sobre o falar em línguas. Mas nessa reflexão nós não vamos falar sobre o falar em línguas. O foco, o tema desse vídeo é falar sobre a capacitação do Espírito Santo de Deus. Aqui no final do versículo nós vemos que os discípulos falavam em outras línguas, em línguas estranhas, línguas estrangeiras, de acordo com a capacitação que eles recebiam do Espírito de Deus. Ali, no dia da festa do Pentecostes, os discípulos receberam da parte do Senhor Jesus Cristo a promessa do Pai. Eles aguardaram em Jerusalém, obedeceram à ordem do Senhor Jesus Cristo. E eles participaram do cumprimento da profecia que está lá no livro de Joel, capítulo 2. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam uma capacitação de Deus, a fim de que eles fossem condicionados, tivessem capacidade, habilidade, poder para exercer a obra e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, não seria necessário que eles fizessem isso com tanta eficiência, conforme Deus havia planejado para eles. Aqui nesse texto nós já vemos de início uma coisa diferente, algo fora do comum, algo sobrenatural, que aconteceu na vida daqueles discípulos porque eles receberam dos céus o Espírito de Deus. Eles foram capacitados, eles foram cheios do poder do Espírito Santo. E o que aconteceu nesse dia que está relatado aqui no versículo 4? Eles passaram a falar em outras línguas. E essas línguas aqui não se referem àquelas línguas estranhas que nós conhecemos dentro das igrejas, as quais as pessoas falam. Não são o falar em mistério. Aqui são línguas de homens, línguas estrangeiras. Mais adiante no texto, se nós procurarmos aqui, nós podemos ver no versículo 8, os judeus que ouviram eles falarem em línguas disseram o seguinte: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Ali haviam pessoas de várias nações. Eu cheguei a contar, tinham mais ou menos ali 15 nações diferentes. No mínimo 15 idiomas foram falados ali por todos aqueles discípulos, que eram por volta de 120. Então, de início, nós já vemos aí que quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, Deus opera coisas sobrenaturais em nossas vidas e também através de nossas vidas. Nesse caso aqui, eles já começaram a anunciar as grandezas e as maravilhas de Deus para aquela multidão de pessoas que estava ali em Jerusalém, na ocasião da festa de
Pentecostes, e essa multidão era composta por pessoas de diversas regiões, diversos países e nações, conforme diz aqui no versículo 9, dentro do capítulo 2 de Atos. Nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos e também judeus e prosélitos, tinham também cretenses e também árabes. Isso aqui foi só o que eles relataram, fora o que não foi relatado e não foi registrado aqui. Então estamos vendo aqui de uma forma introdutória como o poder de Deus é capaz de agir, o que o poder de Deus é capaz de fazer na vida daquele que está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, na obediência, na posição que Deus o chamou para estar. E nós vemos aqui que tudo é para um propósito. Nesse caso aqui foi para anunciar as maravilhas e as grandezas de Deus para aquelas pessoas. E quando lemos o relato ali, vamos ver que depois Pedro tomou a palavra, ele ministrou uma pregação e a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas foram ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Apenas uma pessoa cheia do poder do Espírito de Deus é capaz de fazer isso. Mas é o poder de Deus que opera na pessoa e não apenas a pessoa por si mesma. Nós podemos tirar vários exemplos e buscar aqui em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e nós vamos encontrar vários relatos bíblicos de pessoas que fizeram grandes feitos porque elas foram cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro aqui da história de Sansão, eu me lembro também de Davi, me lembro também do Senhor Jesus Cristo e também de outras pessoas. Mas vamos ver aqui um exemplo de Davi. Você se lembra de Davi? Davi, ele derrubou o gigante filisteu que afrontava os exércitos de Israel. Um exército inteiro. Não tinha ali um homem capaz, corajoso, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de coragem para enfrentar aquele gigante. Mas um homem que era pastor de ovelha, vivia no meio da natureza, no pasto, cuidando de animais, não era treinado militarmente, não era treinado para lutar nas batalhas com os exércitos, mas ele, por ele ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele tinha capacidade para vencer aquele gigante. Quando Davi se ofereceu ao rei Saul para combater aquele gigante, ele relatou que ele tirava as ovelhas de seu pai da boca de urso, da boca até mesmo de leão. Vamos ver aqui uma referência que está na Bíblia, aqui em 1 Samuel. Deixe-me abrir aqui 1 Samuel no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 34, o 35 e o 36. Deixe-me abrir aqui, já estou no 17. Está escrito o seguinte, a partir do versículo 34. 1 Samuel 17, 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aqui Davi disse a Saul que ele já matou um leão, porque esse leão pegou uma ovelha do seu rebanho. Agora no versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha a ousadia desse jovem Davi. Olha a coragem, veja a fé, a visão, a confiança, a intimidade e o relacionamento que Davi tinha com Deus, a ponto de enxergar de forma sobrenatural
além da condição humana, além da mente humana, além dos limites humanos, que ele era capaz de vencer um gigante, um homem fora do comum, de altíssima estatura, que fazia todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, tremer as pernas, tremer de medo. Davi, ele sabia, pela fé, pela intimidade com Deus e porque ele era cheio do Espírito Santo, ele sabia que ele era capaz de vencer aquele gigante. E aos olhos dele, vencer aquele gigante seria como vencer mais um urso ou vencer mais um leão. É isso aí que o Espírito de Deus faz na vida daquele que está cheio do poder de Deus. Então nós vimos até agora que o Espírito Santo, quando nós temos o poder do Espírito, estamos transbordando do poder do Espírito, cheios do poder do Espírito Santo, Deus pode operar milagres através de nossas vidas. No primeiro exemplo que vimos, os discípulos de Jesus, eles falaram em línguas estranhas. Hoje, para falarmos outras línguas, precisamos estudar, entrar em escolas de idiomas, fazer técnicas, ou para quem tem habilidades, é autodidata, estudar sozinho, ficar lendo, ouvindo, praticando exercícios. Naquele caso, eles não fizeram nada disso. O poder de Deus superou as habilidades e as capacidades humanas e aqueles homens miraculosamente, milagrosamente falaram em línguas estranhas, de estrangeiros. E aqui no caso de Davi, nós vimos que ele teve o poder de vencer feras selvagens, como um leão e um urso, e também teve o poder, pela capacitação do poder e do Espírito de Deus, de vencer um gigante, o inimigo que afrontava o exército do Deus vivo. Agora eu vou te dar um outro exemplo aqui, que é do personagem bíblico Sansão. Sansão é muito conhecido porque ele foi um homem muito forte. E de onde vinha a sua força? Ele tinha um segredo, uma aliança com Deus. Ele era nazireu. O segredo estava nos cabelos dele, mas por causa daqueles cabelos grandes que não poderiam ser cortados, ele era cheio do poder do Espírito Santo. Sempre que ele lidava, se apresentava, ele caía, ele era colocado em uma situação em que necessitava do poder de Deus, a Bíblia relata que o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão. Vamos ler aqui uma referência em Juízes. Juízes capítulo 14. Deixe-me abrir aqui. Vamos ler o versículo 6. Aqui está escrito: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na sua mão. Todavia, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que fizera. O que Sansão fez aqui? No versículo anterior está falando que um leão veio ao encontro de Sansão. E Sansão, ele se deparando com aquele leão, o Espírito de Deus se apoderou dele. O poder do Espírito Santo se manifestou na vida de Sansão, de forma que ele foi capaz de enfrentar aquele leão. E aqui ele fez diferente de Davi. Ele teve algumas semelhanças. Ele foi para cima, ele não teve medo de combater o leão. Mas Davi, ele matava o leão agarrando na juba do leão e dando golpes nele até matá-lo. Com Sansão foi diferente, ele era muito forte. Além de ir para cima do leão, ele pegou esse leão e o rasgou no meio, como se rasga um cabrito sem ter nada na sua mão. Ele não tinha arma, não tinha ferramenta, não tinha faca para cortar o leão. Foi com as suas próprias mãos. Ele rasgou esse leão no meio. Tudo isso por causa do poder de Deus em sua vida. Vamos ver agora aqui no capítulo 16, versículo 3 de Juízes, ainda falando de Sansão. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então ele se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que olha para Hebrom.
Nesse relato aqui, nós vemos que Sansão, ele arrancou as portas de uma cidade. Naqueles tempos antigos, as cidades eram cercadas por altíssimos muros, muito largos, feitos de pedras, e as portas também eram muito grandes, portas fortificadas, feitas de madeira, reforçada com aço, com metais. Sansão, com as próprias mãos, arrancou aquelas portas, colocou no seu ombro e levou no cume, no alto de um monte, usando o poder do Espírito de Deus. Nós podemos ver aqui o que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa e o que uma pessoa cheia do poder de Deus também é capaz de fazer. Vamos ver aqui mais um feito de Sansão. Tudo isso porque ele era cheio do Espírito de Deus. Aqui em Juízes capítulo 15, no versículo 15, está escrito que Sansão achou uma queixada de um jumento ainda fresca. E o que ele fez? Ele pegou essa queixada e ele enfrentou 1000 homens. Ele enfrentou um exército filisteu, um exército inimigo de 1000 homens. Como que um homem sozinho pode enfrentar 1000 homens usando uma arma que não é de tecnologia avançada, não era uma metralhadora, não era uma bomba, não era uma arma de grande alcance? Era um pedaço de osso, uma queixada, uma mandíbula de um jumento. Ele usou para lutar contra 1000 homens e ele matou todos eles. É isso que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Acredito que até agora algumas coisas já vieram na sua mente. Quantas coisas você já não conseguiu resolver, e se você estivesse cheio do poder de Deus ou pedido a Deus que te enchesse da capacitação e do poder do Espírito, você teria resolvido. Mas ainda dá tempo. Se existe algo muito difícil para você resolver, alguma coisa que te exige habilidade, está fora do seu alcance, peça a Deus que Ele te encha do poder do Espírito Santo de Deus. E o último exemplo que eu quero deixar aqui para nós, a referência está lá em Lucas. Lucas no capítulo 4. Deixe-me abrir aqui Lucas capítulo 4, do versículo 18. Nós vamos falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava em uma certa ocasião e ele leu um livro que foi dado a ele para ler. E caiu para ele, naquela ocasião que ele estava numa sinagoga, que ele recebeu a oportunidade de ler o livro, caiu para ele o livro de Isaías. E justamente na profecia que vai falar o seguinte, o que eu vou ler para você aqui agora. Lucas capítulo 4, já estou quase perto do capítulo 4, e você vai ver o que está escrito aqui. Imagino você que tem familiaridade com a Bíblia, já conhece esse texto. Vamos lá, Lucas capítulo 5, capítulo 4, versículo 18. Olha só, eu vou ler a partir do 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para colocar em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 20 diz: Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e ele se assentou, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus olhou para eles e disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Isaías profetizou acerca de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E nós sabemos que quando ele foi batizado por João Batista ali no Jordão, o Espírito de Deus desceu sobre ele. E ele ficou cheio, empoderado do Espírito de Deus. E foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. E ele venceu Satanás. Não teve para Satanás. Jesus venceu, porque ele é filho de Deus, ele é impecável, ele não tem pecado e ele era cheio, transbordante do poder de Deus, do Espírito de Deus. Daí ele teve poder, habilidade e capacidade para
evangelizar aos pobres, pregar o evangelho da salvação. Ele tinha o poder para libertar os cativos do diabo, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, tanto no sentido literal, natural, quanto no espiritual, e colocar em liberdade os oprimidos de Satanás. Seja oprimido na mente, oprimido na alma, no coração, oprimido por enfermidades, não importa. E também ele estava capacitado para pregar o ano aceitável do Senhor. Assim como também fez Pedro, e nós vimos lá no início da nossa reflexão, que Pedro tomou a palavra e apenas com uma ministração ele alcançou 1000 almas e ganhou essas 1000 almas para o Senhor Jesus Cristo. Mas porque ele estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Basta você querer e basta você buscar. Jesus Cristo falou que os seres humanos, os homens, eles são maus. E os seus filhos, quando lhe pedem uma coisa, eles dão aquilo que os seus filhos pedem. Nosso Pai, sendo bom, com certeza ele nos dará o Espírito Santo quando nós lhe pedimos. Então, eu te deixo essa dica. Seja cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo para que Deus opere milagres em sua vida e através de sua vida, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para alcançar multidões para o Senhor Jesus Cristo. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia orando e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, por essa revelação, por esse ensino, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos encher com teu Espírito Santo, nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha purificar a nossa mente, purifica, meu Pai, o nosso coração, tira toda a impureza do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos puros, que nós sejamos agradáveis ao Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso temor, que nós sejamos obedientes ao Senhor, que o Senhor venha se agradar de nós, para que o Senhor venha derramar sobre nós o teu Espírito Santo, nos encher com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, para que nós venhamos ser luz na vida das pessoas, para que nós venhamos ser bênção na vida das pessoas, para que nós sejamos árvores frutíferas, árvores de bons frutos, meu Deus, contribuindo com o crescimento, o avanço e a manutenção do reino do Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está me ouvindo. Enche ela com o Espírito Santo do Senhor. Ajude ela a resolver os problemas que ela acha impossível. Capacita ela, meu Deus, nas atividades diárias da vida dela, nas atividades da casa dela, nos afazeres, nas atividades do serviço, do trabalho, da escola, do ministério, na vida espiritual. Abençoa, meu Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor abençoe nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas. Abençoe nossas casas, nossos cônjuges, os maridos, as esposas, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos, colegas de trabalho. Que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, em tudo. Abençoe também o ambiente, meu Deus, em que essas pessoas estão agora me ouvindo, o ambiente de trabalho delas. Abençoe o lar delas, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a contenda, meu Deus, em nome de Jesus. Que prevaleça a paz do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela provisão do Senhor, pelo sustento, e que nunca falte nada em nossas vidas. Que não falte o dinheiro, que não falte o alimento, que não falte a roupa, que não falte tudo que nós precisarmos no nosso dia a dia. Pai, nós também te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que o Senhor venha nos purificar de todo mal e de toda injustiça. E nós também, Senhor, te agradecemos por tudo, te glorificamos e acima de tudo seja feita a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, se o Espírito de Deus falou ao seu coração, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Se você é novo do canal e gostou desse vídeo, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. E não deixe de conferir o link para acessar o meu canal no WhatsApp. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.